Olá pessoal, eu me chamo Reinaldo e eu serei o seu professor de matemática neste curso preparatório para o concurso da MGS, que irá ocorrer no próximo mês. Portanto, temos pouco tempo para rever algumas coisas e fazer algumas questões dos concursos passados. Portanto, se você ainda não tem o sininho ativado, ative-o para que você receba as notificações das novas aulas que estarei postando a cada semana. Tranquilo? Nesta aula de hoje, nós iremos ver os números inteiros. É a primeira parte do programa do concurso. Ok? Vamos falar de operações e propriedades, vamos falar de múltiplos e divisores dos números inteiros e vamos também falar do mínimo múltiplo comum e do máximo divisor comum. Portanto, uma boa aula para vocês e qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Coloquem aí os seus comentários, tirem as suas dúvidas, não fiquem com dúvidas. Vamos tentar fechar essa prova, tudo bem? Aproveitem bastante essa aula e vamos embora! Então vamos lá, pessoal, números inteiros. O que são os números inteiros, né? Os números inteiros, pessoal, nada mais são que os números positivos, os números negativos e o zero. Quando a gente começa a estudar, a gente começa a falar no conjunto dos números naturais, que é formado pelo zero e pelos números positivos. Os números negativos, eles fazem parte, eles englobam esse novo conjunto que a gente chama do conjunto dos números inteiros. Tudo bem? Então, para a gente entender um pouquinho melhor do que vem a ser os números inteiros, vamos fazer um estudo rápido e breve da reta numerada. Como que a reta numerada ela é formada? A reta numerada ela é formada pelos números negativos, pelo zero e pelos números positivos. Sendo que o zero é a origem da reta numerada. Então vamos escrever a reta numerada aí, ó. A origem é o zero, ok? À direita do zero, nós temos quem? Nós temos os números positivos. À esquerda do zero, nós temos os números negativos. E a gente percebe o quê? A gente percebe que essa reta, ela não tem nem um início e nem um fim. Para a direita, ela tende para o mais positivo. E para a esquerda, ela tende para o menos infinito. Tudo bem, pessoal? Então, se formos compararmos os números inteiros, por exemplo, eu quero comparar um número com outro. O que é comparar o número? É verificar se ele é maior ou menor que outro. E a reta numerada, ela nos auxilia a isso, inicialmente, né? Porque depois isso fica bastante intuitivo. Por exemplo, eu quero comparar o número menos 4 com o zero. Quem é maior? O menos 4 é menor que o zero. Por quê? Por que o menos 4 é menor que o zero? Porque o menos 4 está mais à esquerda da reta numerada. Então, a ordem dos números, ela ocorre da esquerda para a direita. Tudo bem? Então, se eu falo com vocês, 2 e 8, quem é maior? Aí está muito claro, não é isso, pessoal? Porque já está intuitivo na cabeça da gente dos números positivos. O 2 é menor que o 8. Não é isso? Ou eu posso falar que o 8 é maior que o 2, né? Se eu fosse falar o inverso, não seria assim? 8 maior que 2, né? Lembrando que o sinal de maior, ele está sempre voltado com a boca para o número maior, né?
É como se fosse um jacarezinho com a boquinha voltada para o maior. Olha lá. Então, 2 é menor que o 8. A boquinha do sinal está voltada para o maior, né? Que é o 8. Se eu for comparar o menos 2 com o 5, eu posso falar o quê? Que o 5 é maior que o menos 2. Não é isso? Se eu for comparar o menos 10 com o menos 3, né? Quem é mais negativo é menor, porque ele está cada vez mais à esquerda da reta numerada, não é isso? Então, o menos 10 é menor que o menos 3. Beleza, pessoal? Então, olha bem, o nosso primeiro objetivo da aula é conhecer os números inteiros. O que são os números inteiros? Depois, comparar os números inteiros. Quem que é maior, quem que é menor. Agora, nós vamos falar do oposto ou simétrico. O que vem a ser um número oposto ou simétrico? Vamos pensar aqui, ó, na reta. Olha bem. A gente sabe que a reta, ela tem o quê? Ela tem uma origem, que é o ponto zero. Não é isso? Se eu tenho aqui 1, 2, 3, para a esquerda, menos 1, menos 2, menos 3. A gente percebe que essa reta ela tem uma simetria. E essa simetria ocorre exatamente aonde? Na origem, no ponto zero. Então, olha bem, qual é a distância de 0 até 1? É uma unidade. Qual que é a distância de 0 até menos 1? Também é uma unidade. Então eu posso falar que o menos 1 e o 1 são simétricos ou opostos. É isso que eu escrevi aí. Olha lá. Um número inteiro será simétrico de outro quando as suas distâncias forem iguais em relação à origem da reta numerada. E quando ele é simétrico de um número, ele é oposto a esse número. Então, se eu pego, por exemplo, o menos 3. O menos 3, ele vai ser simétrico ou oposto de qual número inteiro? Do 3. Se eu pegar a simetria aqui, ó, qual que é a distância de menos 3 até a origem? A distância é 3 unidades. Qual que é a distância de 0 até 3? Também 3 unidades. Beleza, pessoal? E aí tem uma propriedade muito importante dos números inteiros. Qual é ela? Quando eu somo dois números simétricos, essa soma sempre vai dar zero. Ok? Então, quando eu somo um número com seu oposto, né? Quando eu somo um número com seu simétrico, essa soma sempre vai dar zero. Então, se eu somo 3 com menos 3, 8 com menos 8, 5 com menos 5, que é a mesma coisa, pessoal, se eu escrever isso aqui, ó, a soma de menos 3 com mais 3. Só trocar, tá vendo, ó, de lugar, né, a propriedade comutativa que nós vamos falar aí daqui a pouquinho, né? Então, se eu troco de lugar, a soma ela não altera, né? Se eu troco lá o 3 mais menos 3 ou menos 3 mais 3, essa soma vai continuar sendo o quê? Sendo zero. Beleza? Então, essa é uma propriedade muito importante. Quando eu somo um número inteiro com o seu oposto, né, ou com o seu simétrico, essa soma sempre vai ser nula. Sempre vai dar zero. Tranquilo? Então, vamos lá. E o módulo? Módulo, pessoal, de um número, né? Ele sempre vai ser o quê? Ele vai ser sempre a distância. Distância. E não existe distância negativa, não é verdade? E a simbologia de módulo é essa daqui, ó. Simbologia. Quando eu falo o módulo de um número, se eu for escrever isso na simbologia matemática, é assim que eu escrevo. Módulo do número A é igual a A. Olha lá. Módulo de 3 é igual a 3. Por quê? Qual que é a distância do número inteiro 3 até a origem? Ah, é 3. Então, o módulo está relacionado com distância. Beleza?
Então, a distância do 3 até a origem é 3. Módulo de menos 7. Qual que é a distância do número inteiro menos 7 até a origem na reta numerada? É 7. Beleza? Qual que é o módulo de 0? O módulo de 0. Qual que é a distância de 0 até a origem? O 0 é a própria origem. Então, a distância é nula, né? Não tem distância nenhuma, é 0. Tudo bem? Então, eu tenho que sempre guardar isso, que o módulo está relacionado com a distância desse número inteiro até a origem na reta numerada. Resumindo, o módulo de um número, ou ele vai ser 0 se esse número for 0, ou ele vai ser positivo se esse número inteiro for ou positivo ou negativo. Tudo bem? Em suma, é isso. As operações no conjunto dos números naturais. Vamos falar primeiro da adição e da subtração. Então vamos lá. Adição. Se eu tenho lá menos 4 mais 8, eu quero somar esses dois números inteiros. Menos 4 mais 8. Quanto é menos 4 mais 8? Aí, pessoal, você tem que guardar o seguinte. Se você tem ainda dificuldade, não vai ter mais. O que você vai fazer? Toda vez que a gente estiver trabalhando com adição ou subtração de números inteiros, você sempre vai se lembrar do seu extrato bancário, beleza? Lembra o seguinte, quando eu tenho um número negativo, eu devo, é uma dívida que eu tenho. E quando eu tenho um número positivo, eu possuo, ok? Eu tenho esse valor. Então, olha bem, se eu devo 4 e pago 8, eu tenho R$ 8 para pagar e estou devendo 4. O que vai acontecer no saldo final? Eu vou ficar com um saldo positivo de 4. Não é isso? Então, menos 4 mais 8 é igual a 4. Menos 10 mais 20 é igual a quanto? Olha lá, menos 10 mais 20, eu devo 10 e tenho 20 para pagar. Se eu pagar esses 10 que eu devo, eu vou ficar com quanto? Com 10. Não é isso? Menos 5, menos 12. Olha bem o que eu tenho agora. Eu devo 5 e vou lá e pego emprestado mais 12, não é isso? Ou seja, eu aumento a minha dívida. Eu devo 5, eu devo 12, então eu vou dever ao todo quanto? Eu devo 17. Menos 17. Beleza? 10 mais 3. Eu tenho 10. E aí eu ganho mais 3. Então eu vou ter ao todo 13. Tranquilo, pessoal? Essas são as continhas diretas, não é isso? Essas continhas, elas também podem aparecer não apenas de 2 em 2, pode aparecer uma conta maior, com mais números, que é o que acontece na realidade. Quando você pega um extrato bancário para conferir, lá tem várias operações, né? Sendo que são operações de soma ou subtração. É isso? Agora, essas operações, elas podem aparecer também nessa forma, com parênteses, ó. Menos 4, menos 8, por exemplo. Não é isso? Aí eu tenho que lembrar de uma regrinha, que é a lei dos sinais, ou regra dos sinais. Qual lei que é essa, né? Lei dos sinais. Percebam bem. Quando eu vou ter positivo com positivo, esse resultado vai ser positivo. Quando eu tiver positivo com negativo, esse resultado vai ser negativo. Quando eu tiver negativo com positivo, esse resultado também vai ser negativo. E quando eu tiver negativo com negativo, esse resultado vai ser positivo. Ou seja, sinais iguais, o resultado é positivo. Olha lá. Mais com mais ou menos com menos, o resultado é positivo. E quando os sinais forem diferentes, mais com menos ou menos com mais, o resultado vai ser negativo. Tudo bem, pessoal? E isso eu sempre faço de 2 em 2 sinais. Como assim?
Vamos ver esse exemplo aí que eu escrevi anteriormente. Menos menos 4, menos menos 8. Percebam que eu posso fazer um jogo de sinais aqui para eliminar esse parênteses. Vocês perceberam que nessas operações do lado de cá não existia parênteses? Eu já resolvi essas operações diretamente, não é isso? Então, para eu resolver essa nova operação que eu escrevi aí, a primeira coisa que eu tenho que pensar é em eliminar esses parênteses. Eliminando esses parênteses, eu posso fazer esse jogo de sinais. Então, menos com menos, mais 4. Lembrando que quando é mais 4, mais, eu não preciso escrever o mais, não é isso? O número é positivo. Menos com menos, mais 8. Perceberam agora lá? Nesse caso, eu tenho que escrever o sinal, né? Para eu saber qual operação que eu tenho que fazer. Né? Não tinha necessidade de escrever esse primeiro mais aqui. Tudo bem? Então, escrever esse primeiro mais aí na frente do 4 é opcional, né? Então, mais 4 com mais 8 dá quanto? Mais 12, né? Então, esse mais aí, ó, mais 12, é opcional, né? Eu posso escrever isso dessa forma, né? Ó, 4 mais 8 é igual a 12. Então, pessoal, resumindo, toda vez que aparece esse parênteses aí, eu tenho que eliminar. Como que eu vou eliminar esse parênteses? Eu vou usar a lei ou a regra dos sinais. Tranquilo? Vamos fazer um outro aqui, ó. Menos 8 mais menos 10. Isso aqui vai dar quanto? Menos 8 mais menos 10. Percebam aqui que eu tenho dois sinais, né? Entre parênteses, não é isso? O mais, parênteses, menos. Né? Aqui no primeiro não tem. Olha lá, então eu repito, menos 8. E faço o joguinho de sinal desse mais com menos, né? E eu sei que mais com menos, sinais diferentes, resultado negativo. Menos 8, menos 10, aí eu caí aonde? Na regrinha do banco, não é isso? Ó? Eu tenho aí ó, uma soma de dois números negativos, não é isso? Menos 8 com menos 10, menos 18. Eu devo 8, eu devo 10, eu vou dever ao todo 18, menos 18. Tudo bem? Então, essa é a operação da adição e da subtração. E eu sempre vou trabalhar dessa forma. Tranquilo? Se eu tenho lá menos 8 mais menos 3 menos menos 5, quanto que vai dar isso daí? Vamos ver. Menos 8, o sinal negativo do 8 está sozinho, não precisa te preocupar com a regrinha de sinais. Mas aqui, ó, eu tenho dois sinaizinhos, não é isso? Ó? Mais com menos é menos, então menos 3. Agora, de novo, olha lá, menos com menos eu tenho mais. Sinais iguais, resultado positivo. Mais 5, não é isso? Menos 8 com menos 3 é quanto? Olha lá, eu devo 8, eu devo 3, então ao todo eu devo 11. Menos 11 mais 5, não é isso? E quanto que é menos 11 mais 5? Olha lá, eu devo 11, eu tenho 5 para pagar, vai ter como eu pagar essa dívida inteira? Não tem, eu vou ficar devendo, e eu vou ficar devendo 6. Então isso toda essa continha é igual a menos 6. Pessoal, isso daí é prática. A gente tem que praticar. Você pode inventar continhas aí para você ficar treinando isso daí, para não errar, né, esse tipo de coisa na prova, né? Porque na hora daquela pressão ali a gente acaba errando coisinha boba, né? Então, se a gente tem muito treino nas continhas, não fica usando muito calculadora, né? A gente faz isso aí mesmo no manual, a gente treina e aí a gente fica bom no negócio. Tudo bem? E a multiplicação e divisão, né? O que eu falo, né, sobre multiplicação e divisão? Pessoal, para multiplicação e divisão, eu vou obedecer também a lei dos sinais, que a gente já conhece aí, né? Ó. Mais com mais é o quê? Mais. Mais com menos é menos. Menos com mais é menos. E menos com menos é mais. Sempre lembrar, sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Por exemplo, 20 vezes menos 5.
Quanto que é 20 vezes menos 5? Olha lá, não tem parênteses? Então eu faço a regra de sinal desse sinal positivo do mais com o sinal negativo do 5. Então, mais com menos é o quê? É menos. E 20 vezes 5, 100. Não é isso? É por isso, pessoal, quando a gente fazia lá o 20 vezes 5, dava 100 positivo. Porque o 20 é positivo, o 5 é positivo, 20 vezes 5 é igual a mais 100. Né? Positivo com positivo, sinais iguais, resultado positivo. Né? Se eu tenho menos 30 vezes menos 2, olha lá, regrinha de sinais, menos com menos é o quê? É mais. 30 vezes 2, 60. Lembrando que eu posso escrever mais 60 ou apenas 60. Essa regrinha, pessoal, vai servir também para a divisão. Né? Então, para que serve a lei ou a regrinha dos sinais? Para eliminar parênteses, para fazer a operação da multiplicação e para fazer a operação da divisão. Beleza? Lembra, quando eu tenho soma de números ou subtração de números inteiros, eu sempre uso a regra do banco. Beleza? Não confundam isso. Nada de você tem lá mais 5 com menos 6, eu vou fazer lá mais com menos. Nada disso. Se eu tenho mais 5 menos 6, eu tenho uma soma. Regra do banco. Né? Lembra do extrato bancário. Agora, se eu tenho mais 5 vezes menos 6, aí é outra história. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ó? Mais 5 menos 6, isso daí é diferente do mais 5 vezes menos 6. O mais 5 vezes menos 6 é uma multiplicação. Então eu faço a regrinha dos sinais. Mais com menos, menos. 5 vezes 6, 30. É uma multiplicação. Agora, se você tem mais 5 menos 6, é regra do banco direto, não tem multiplicação. Se eu tenho 5 e devo 6, eu vou ficar devendo 1. Então, mais 5 menos 6 é igual a menos 1. Tudo bem? Então, como a regrinha de divisão é a mesma, eu vou utilizar a lei dos senos. Então, quando você tem 20 dividido por 4, é igual a quanto? É 5. Menos 20 dividido por 4 é quanto? Menos 5. Olha lá, menos com mais, menos. Menos 20 dividido por menos 4, ó, menos com menos, mais 20 dividido por 4, 5. Ok, pessoal? Então, recapitulando, eu só aplico a regrinha de sinais quando... A regrinha dos sinais, essa lei dos sinais, quando eu quero eliminar parênteses, quando eu quero multiplicar ou quando eu quero dividir. Se eu tenho soma de números, se eu tenho uma soma de números inteiros, eu vou sempre utilizar a regra do extrato bancário. Tudo bem? As propriedades dentro do conjunto dos números inteiros. A primeira propriedade, olha aí, ó, fechamento. Como o próprio nome fala, fechamento. Quais as operações que estão fechadas no conjunto dos números inteiros? A adição, a subtração e a multiplicação. Somente essas. Por quê? Porque olha o que a propriedade do fechamento me fala. O resultado das operações é um número inteiro. Então, para ser fechada, ou seja, para a operação ser fechada em Z, né, propriedade do conjunto dos números inteiros, ela tem que ter como resultado um número inteiro. Por exemplo, 8 menos 5. Olha lá, subtração. 8 menos 5 é igual a quanto? É 3. 3 é um número inteiro? É. Então a subtração é fechada. Olha lá. Menos 8 menos 5, olha lá. Quanto que é menos 8 com menos 5? Ah, é menos 13. Deu um resultado inteiro. Não é isso? Menos 8 vezes 3. Menos 8 vezes 3, ó, regrinha de sinal, multiplicação. Menos com mais, menos. 8 vezes 3, 24. Ah, então, menos 8 vezes 3 é igual a menos 24. Tranquilo? 3 menos 7, quanto que é 3 menos 7? 3 menos 7 era uma coisa que não dava para acontecer lá no conjunto dos números naturais.
Porque lá no conjunto dos números naturais eu só tinha o zero e os números positivos. Então a subtração ela não era fechada para o conjunto dos números naturais. Não é isso? Lá na subtração, a propriedade do fechamento ela não funcionava. Por isso, porque 3 menos 7 dentro do conjunto dos números naturais não tem como fazer. Né? Porque 3 menos 7, como é que você tira 7 de 3 dentro do conjunto dos números naturais? Não tem jeito. Né? Então, a operação da subtração lá no conjunto dos números naturais, ela não era fechada. Ela não fazia sentido. Agora faz. Porque um número negativo é um número inteiro. E 3 menos 7 dá quanto? Menos 4. E é um número inteiro. Aí você pode estar me perguntando aí, ó. Mas, Reinaldo, por que a divisão não é fechada no conjunto dos números inteiros? Perceba. Se eu fizer 20 dividido por menos 5, quanto que vai dar isso? Mais com menos, menos. 20 dividido por 5, 4. É ou não é? Agora, e se eu fizer 20 dividido por 6? 20 dividido por 6 não é um número inteiro. É um número decimal. É aquele número que tem 0, tal, 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 1, tal, 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 3, tal, tal, tal. É um número decimal. E número decimal não é um número inteiro. É um número racional. Ok? Então é por isso que a divisão ela não é fechada em Z. Né? Lembrando, né, que Z é o quê? Z, essa simbologia aí, significa conjunto dos números inteiros. Né? Então, a divisão ela não é fechada em Z. Ela não é fechada no conjunto dos números inteiros. Por quê? Porque 20 dividido por 6 dá um número racional e não dá um número inteiro. Tudo bem? Atentem-se nisso aqui. Menos 3 vezes menos 5 vezes menos 2, quanto que vai dar isso daí? Nada de olhar lá e falar, todos sinais iguais, resultado positivo. Não. Lembra do seguinte, eu sempre falei que você tem que fazer a regrinha dos sinais de 2 a 2. Então você faz aqui primeiro, ó, menos com menos, mais. Aí você pega esse resultado mais e faz com o próximo. Beleza? Ó, menos com menos, mais. E mais com menos é menos. Beleza? Então sempre de 2 em 2. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. E faz a continha. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 2, 30. Então o resultado dessa operação toda aí, ó, é menos 30. Tranquilo, pessoal? Vamos para frente? Então vamos lá. Propriedade comutativa. O que é comutar, pessoal? Comutar é trocar, não é isso? Então, por exemplo, você tem lá 8 menos 3. Será que isso vai ser igual a menos 3 mais 8? Vamos ver. Quanto que é 8 menos 3? 8 menos 3 é 5. E menos 3 mais 8? É 5 do mesmo jeito. Não é isso? Está parecendo um S, né? É 5. Beleza? Então, 8 menos 3 é igual a menos 3 mais 8. Ou seja, eu comutei, eu troquei de lugar o 8 com menos 3. Né? Então, a operação de adição ela é fechada na operação, né, na comutação, né, na comutatividade. Né? E a multiplicação? 3 vezes menos 5. Será que 3 vezes menos 5 é a mesma coisa que menos 5 vezes 3? Olha lá, mais com menos é menos. Ou menos com mais é menos, do mesmo jeito, né? E 3 vezes 5 é 15. Ou seja, eu posso trocar de lugar, tanto na adição quanto na subtração e na multiplicação, que não vai ter problema nenhum. É isso? Então, adição e multiplicação estão dentro da propriedade comutativa, dentro do conjunto dos números inteiros. Associativa. O resultado não é alterado quando a gente associa dois ou mais números. O que é isso, associar? Então você tem lá 3 vezes 5 vezes 3. Aí você quer associar o 5 com 3. Será que essa conta seria igual se eu associasse o 3 com o 5? Olha lá. Olha bem. Vamos fazer aqui por partes de baixo. Ó.
3 vezes 5 vezes 3, 15. Não é isso? Quanto que é 3 vezes 15? É 45. Será que isso aqui vai ser igual, ó, 3 vezes 5, 15, vezes 3. Olha lá, 15 vezes 3 é 45 do mesmo jeito. Então, essa propriedade associativa, ela serve para multiplicação. E para adição? Por exemplo, você tem lá 3 mais 8 mais 12. Eu vou associar o 3 com 8. Será que isso aqui vai ser igual a 3 mais 8 mais 12? Vamos ver. Ficou um pouquinho no canto lá, né? Apertadinho aí, mas deu. Então, 3 mais 8. Quanto que é 3 mais 8? É 11. 11 mais 12 é igual. 3 mais e 8 mais 12 é 20. Não é isso? Olha bem o que a gente fez. Quanto que é 11 mais 12? É 23. E 3 mais 20? É 23 do mesmo jeito. Tranquilo? Então, eu associar dois ou mais números, tanto para multiplicação quanto para adição, isso vai funcionar dentro do conjunto dos números inteiros. Propriedade distributiva. Propriedade distributiva. 4 vezes 3 mais 8. Olha bem. O que a propriedade distributiva fala? Que a ordem em que as operações são efetuadas, ela pode ser trocada. Por exemplo, se eu tenho 4 vezes 3 mais 8, eu posso fazer 4 vezes 3 mais 4 vezes 8, ou simplesmente fazer 4 vezes 3 mais 8. Então, vamos fazer essa aqui primeiro, a regra do chuveirinho que a gente fala. Ó, 4 vezes 3 é 12, mais, não vem o mais aqui, ó. 4 vezes 8, 32. Quanto que é 12 mais 32? 44. Da mesma forma, eu poderia fazer como? 4 vezes, quanto que é 3 mais 8? É 11. 3 mais 8 é 11. Quanto que é 4 vezes 11? É 44. Ok? E da mesma forma aqui, eu poderia fazer o quê? Ó? 4 vezes 8 mais 3. Eu comutando o 3 com o 8, lá em cima, olha lá, ó. O 3 eu troquei de lugar com 8. Isso não vai mudar em nada. Olha lá, 4 vezes 8 é os 32 e 4 vezes 3 é os 12 do mesmo jeito para dar os 44. Beleza, pessoal? Essa propriedade distributiva, muito utilizada lá na frente quando a gente trabalha com equações, né? Vou dar uma palhinha para vocês aqui, ó. Quando você tem isso aqui, ó, 3 que multiplica x mais 2. Como é que você resolve? Como é que você elimina esse parênteses? Aplica a regra distributiva, propriedade distributiva, né? Que é a regrinha do chuveirinho. Né? 3 vezes x, 3x, mais 3 vezes 2, 6. Eliminei o parênteses aplicando o quê? A propriedade distributiva da multiplicação. Lembra que quando você não tem nada aqui, ó, é a mesma coisa que tiver o pontinho, que é a multiplicação. Então, é o 3 vezes o primeiro termo, que é o x, mais 3 vezes o segundo termo, que é o 2. 3x mais 6. Ok? E o elemento neutro? A última propriedade, né? O elemento neutro. É o elemento que não altera o valor da segunda parcela. O que significa isso? Por exemplo, você tem 0 mais 8. Primeira parcela é o 0, nessa soma. E a segunda parcela é o 8. Olha bem, o 0 é elemento neutro dessa soma. Por quê? Porque ele não altera o valor da segunda parcela quando eu somo. Olha lá, quanto que é 0 mais 8? É 8. Continua sendo 8. Então eu posso falar que o 0 é elemento neutro da adição. Percebam o seguinte, pessoal, que todas as vezes que eu somar qualquer número inteiro com o 0, ele vai ser igual a esse número inteiro. Por quê? Porque o 0 é o elemento neutro da adição. Fiquem espertos nisso. O 0 é o elemento neutro da adição. Porque o elemento neutro da multiplicação, olha bem, 1 vezes 10. Quanto que é 1 vezes 10? Ah, é 10. Perceberam que o valor da segunda parcela não alterou? Continuou sendo 10 nessa multiplicação? Então eu posso falar o quê? Que todas as vezes que eu multiplico qualquer número inteiro por 1,
sempre o resultado será esse próprio número inteiro. Então o que eu posso falar? Que o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Enquanto que o 0 é elemento neutro da soma, o 1, né, da adição, o 1 vai ser o elemento neutro da multiplicação. Tranquilo? Vamos então fazer uma questão que caiu no concurso da MGS de 2019. Maria recebeu o seu salário e o dividiu em partes iguais para os seus 3 filhos. Se um de seus filhos gastou R$ 170 e ainda lhe restou R$ 260, então o salário de Maria é maior que 1.300, menor que 1.200, exatamente 1.240 ou menor que 1.300 e maior que 1.250. Então vamos pensar aqui, pessoal. Como que a gente trabalha nessa questão? A gente não sabe qual é o salário da Maria, né? Porque senão a gente já daria a resposta aí de cara, não é isso? Mas a gente tem 2 informações muito importantes. Olha o que ele fala nessa frase aqui, ó. Se um de seus filhos gastou R$ 170 e ainda lhe restou R$ 260, a gente sabe qual foi a parte que um de seus filhos recebeu. Não é isso? Como que eu sei disso? Somando 170 com 260. Não é isso? Quanto que vai dar isso? 0 com 0, 0, 7 com 6, 13 vai 1, 2 e 1, 3 e 1, 4. 430. Então, um de seus filhos recebeu 430. Tá, mas e os outros 2? Aí eu vejo que, olha a primeira informação. Maria recebeu seu salário e o dividiu em partes iguais para os seus 3 filhos. Então, se ela dividiu em partes iguais, os 3 filhos têm que receber a mesma quantia, o mesmo valor. Se eu já sei que um de seus filhos recebeu 430, quanto que vai receber os outros 2? 430 também. Então, basta eu fazer o quê para fechar essa questão? 430 somado com 430 somado com 430, que é a mesma coisa que 430 vezes 3. Não é isso? Ou seja, é o mesmo valor para os 3 filhos. Fazendo essa continha, eu vou ter o quê? 0 vezes 3, 0. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. 1.290. Não é isso, pessoal? Então, olha bem. O salário é maior que R$ 1.300? Não, né? O salário é de 1.290. Letra B. O salário é menor que R$ 1.200? Não. É exatamente 1.240? Também não, só restou a letra D, né? O salário é menor que R$ 1.300? É, 1.290 é menor. E maior que 1.250? Isso. Né? Então, o salário de 1.290 é menor que 1.300 e maior que 1.250. Olha os conhecimentos aí de quê? De comparação de números inteiros, né? Eu estou comparando se 1.290 é maior ou menor que 1.300 ou 1.250, não é isso? E também estou aplicando o quê? As operações envolvendo números inteiros. Tranquilo, pessoal? Uma questão de nível bem fácil, né? Outra questão que caiu no concurso da MGS também, só que agora de 2018. Dentre as alternativas, a única incorreta é, prestar atenção nisso, a incorreta. Ou seja, 3 são verdadeiras, uma é errada. Se precisar até anota, ó, uma é errada. É ela que eu tenho que marcar, né? Letra A. O elemento neutro da multiplicação de números inteiros é o número 1? Ó, foi o último assunto que nós falamos, né? Quando eu multiplico 10 por 1, dá quanto? 10. Quando eu multiplico 1.000 por 1, dá 1.000, né? Toda vez que eu multiplico um número por 1, o resultado é ele mesmo. Então, o elemento neutro da multiplicação realmente é o número 1. Correto. Letra B. O elemento simétrico da adição de números inteiros é o 0. É o número 0. Errado, né, pessoal? Não é o elemento simétrico. É o elemento
neutro, não é isso? O elemento neutro da adição é o número 0, não é isso? E não o elemento simétrico. O que é simétrico? Né? Quem a gente estudou em simetria? Né? O -3 é simétrico do 3, o 8 é simétrico do -8, né? Isso é simetria, né? Então, não tem nada a ver com propriedade de elemento simétrico, né? Não existe isso. Então, o correto aí seria o elemento neutro da adição de números inteiros, seria, né? O número 0. Então, já achamos aí a incorreta. Mas vamos falar das outras duas. O conjunto -4, -2, -1, 1, 2 e 4 positivos, né? Representa o conjunto de todos os divisores inteiros do número 4. Pessoal, deixa eu tirar aqui a minha imagem aqui para... Isso, para vocês conseguirem enxergar aí o que está acontecendo, né? Olha bem, o conjunto -4, -2, -1, mais 1, mais 2, mais 4 representa o conjunto de todos os divisores inteiros do número 4. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre divisores, mas já vamos entender o que seria divisor, né? Um número é divisor do outro quando a sua divisão dá exata, né? Então, quando eu pego o 4 e divido por 1, 4 dividido por 1 dá 4. Quando eu pego 4 e divido por 2, 4 dividido por 2 dá 2 exato. Quando eu pego 4 e divido por 3, dá 1, mas sobra resto. Ou seja, a divisão não é exata. Quando eu pego 4 dividido por 4, dá 1, resto 0. Então, os divisores positivos do 4 é 1, 2 e 4. Lembrem-se, os divisores também podem ser negativos, né? Então, se os divisores positivos são mais 1, mais 2 e mais 4, os divisores negativos do 4 vão ser quem? O -4, o -2 e o -1. Correto. Letra D. O conjunto de todos os múltiplos inteiros de um número 4 é infinito. O conjunto dos múltiplos de 4. Quais são os múltiplos de 4, pessoal? Quais são? 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, ou seja, sempre de 4 em 4, né? Ó, 0 mais 4, 4. 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 4, 16. 16 mais 4, 20. E assim por diante, né? O conjunto dos múltiplos de 4 é um conjunto infinito, correto. Ao passo que o conjunto dos divisores é um conjunto finito, que tem fim, o conjunto dos múltiplos de um número, ele é um conjunto infinito. Conjunto dos divisores, finito. Conjunto dos múltiplos, infinito. Beleza, pessoal? Então vamos para frente. Múltiplos de um número inteiro. Olha aí o que a gente acabou de falar nessa questão, né? Quais são os múltiplos de 1? Olha que bacana. Quais são os múltiplos de 1? É o conjunto dos números naturais, olha lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Né? Conjunto dos números múltiplos de 1 em 1. Não é isso? Lembrando, viu? Aí são os múltiplos positivos. Se eu quiser os múltiplos negativos, são -1, -2, -3, -4, -5. Ok? Múltiplos de 2. De 2 em 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, etc. Múltiplos de 10. 0, 10, 20, 30, 40, etc. De 10 em 10. Não é isso? Então, o conjunto dos múltiplos de um número, você lembra quando você estava na época do grupo, né? Da época da tabuada. Ó. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Ou seja, os múltiplos de 2 são todos aqueles resultados da tabuada do 2. Os múltiplos de 10 são todos aqueles resultados da tabuada de 10. Né? Sempre de 10 em 10. Múltiplos de 12, sempre de 12 em 12. Múltiplos de 4, sempre de 4 em 4. E uma observação muito importante aí, ó. O zero, ele é múltiplo de todos os números, né? De todos os números inteiros. O zero, ele vai ser sempre múltiplo de qualquer número inteiro. Ok?
E os divisores de um número inteiro? Por exemplo, os divisores de 4 que nós falamos aí, né? Quais são os divisores de 4? O 1, o 2 e o 4. Lembrando a vocês que eu estou falando de divisores positivos, não é isso? Quais são os divisores negativos, então? O -1, o -2 e o 4. Não é isso? É só pegar e trocar o sinal. Então, quais seriam os divisores inteiros do 4? Os divisores inteiros do 4 seriam -4, -2, -1, 1, 2 e 4. Né? Geralmente a gente escreve os positivos, porque a gente sabe que os negativos, né, os outros divisores negativos, são todos os positivos com sinal negativo. Ok? Tranquilo? Quais seriam os divisores de 6? 1, 2, 3 e 6. Não é isso? Lembra, hein, pessoal? O 0 é múltiplo de qualquer número, mas não é divisor de ninguém. Por quê? Porque não existe divisão por 0. Ok? Nesse caso aí, é o 1 que vai ser divisor de qualquer número inteiro. Percebam, quais são os divisores de 10? 1, 2, 5 e 10. Ok? Olha lá, o 1 é divisor de qualquer número inteiro. Ok? Olha aí, ó. Vamos fazer essa questãozinha aí? Vou sair aqui da tela de novo para a gente conseguir ler aí a questão. Olha bem. Paulo recebeu seu 13º salário no valor de R$ 1.800 e dividiu aos seus 3 filhos de forma diretamente proporcional às suas idades. Se as idades dos filhos de Paulo são 8, 12 e 20, então é correto afirmar que... Então, o que a gente tem que fazer aí, pessoal? A gente falou que o Paulo recebeu seu 13º no valor de R$ 1.800. Aí ele pegou esse 13º e o dividiu entre seus 3 filhos. Só que não foi igualmente. Ele o dividiu de forma diretamente proporcional às idades. Olha bem, dividiu de forma diretamente proporcional às suas idades. Quais são as idades? 8, 12 e 20. Pessoal, se é diretamente proporcional, o que eu vou fazer? Fazer uma equaçãozinha. 8x mais 12x mais 20x. Sendo que esse x aí é exatamente a constante de proporcionalidade. Ok? Então, toda vez que você quiser dividir um número em partes proporcionais, basta você pegar a parte e multiplicar por uma constante que você ainda não conhece. É ela que você vai descobrir. Ok? Como essa divisão ela acontece de forma diretamente proporcional às idades, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar cada idade e multiplicar por essa constante que eu vou ter que encontrar, que é o x, que eu estou chamando. Então, por isso que ficou 8x mais 12x mais 20x. Somando isso, eu vou ter igual ao salário, ao 13º salário do Paulo. Ok? Agora é fácil. 8x mais 12x é 20x. 20x com 20x, né, mais 20x, 40x. Isso é igual a 1.800. Então, o x, pessoal, vai ser igual a quanto? 1.800 dividido por 40. Não é isso? Posso cortar um zero com esse zero e faço a continha aqui do lado. Quanto que é 180 dividido por 4? 18 dividido por 4 é 4. Porque 4 vezes 4 é 16, menos 16 sobram 2, abaixo o zero. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Resto zero. Então, assim, essa constante de proporcionalidade deu quanto? 45. Com isso, pessoal, eu descubro cada parte que coube a cada filho. Por quê? Porque a parte que coube ao primeiro filho, o filho mais novo, foi 8x. E 8
o x não está multiplicando 8, olha lá, 8 vezes x. Então, 8 vezes 45 vai dar quanto? 5 vezes 8, 40 vão 4. 8 vezes 4, 32 com 4, 36. Então, o primeiro filho recebeu R$ 360. O segundo filho, 12x. 12 vezes 45. Vamos fazer aqui no cantinho, ó. 12 vezes 45. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 1, 5 com 1, 6. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. 0, 8 e 6. 14 vai 1. 540, porque é 12 vezes 45, que deu 540. Olha lá, pessoal, olha a letra A. O filho mais novo recebeu R$ 540? Não. O filho mais novo, quanto que recebeu? A gente já descobriu. 360. Agora o filho mais velho, 20x. Então é 20 vezes 45. Quanto que é 20 vezes 45? 10 vezes 45 não é 450? Então 20 vezes 45 vai ser quanto? 900. Isso? Olha lá, então já achamos o quê? As 3 partes que coube a cada filho. 360, 540 e 900. Pessoal, percebam que se você somar, você tem que chegar nos 1.800, né? 900 com 540 com 360, ó. 360 mais 540, 900. 900 mais 900, 1.800. Ok? Então vamos lá. O filho mais novo recebeu 540? Não, a gente já tinha visto que não. O filho mais velho recebeu 1.080? Também não. Letra C. O filho mais velho recebeu o mesmo valor que a soma dos valores recebidos pelos outros dois filhos mais novos? Vamos ver. O filho mais velho recebeu 900. Ele recebeu o mesmo valor que a soma do que receberam os dois filhos mais novos? Olha lá, 360 com 540 é 900, não é isso? Resposta certa é a letra C. E a letra D? A soma dos valores recebidos pelos dois filhos menores é maior que o valor recebido pelo filho mais velho. Não é maior, né? É igual. Mínimo múltiplo comum. Como a própria palavra fala, menor múltiplo ao mesmo tempo de dois ou mais números. Ok? Então, o que eu tenho que fazer? Por exemplo, se eu perguntar para vocês assim, ó, quais os múltiplos de 4 e quais os múltiplos de 6? Vamos lá. Múltiplos de 4. 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, etc. Agora, quais são os múltiplos de 6? 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, etc. Né? Lembrando que o conjunto dos múltiplos de um número é um conjunto infinito. Aí eu te pergunto, qual o menor número que é múltiplo ao mesmo tempo de 4 e 6, com exceção do zero, claro, porque o zero vai ser múltiplo de todos os números, não é isso? Então, ó, com exceção do zero, qual o menor número que é múltiplo ao mesmo tempo de 4 e 6? Olha lá. Vocês perceberam que o primeiro número que se repetiu no conjunto dos múltiplos de 4 e 6 foi o 12? Então eu posso falar que o mínimo múltiplo comum de 4 e 6 é 12. Ok? Mas tem uma regrinha para não ter que escrever todos os múltiplos de números. É a fatoração simultânea. Como assim? Você pega o 4 e o 6 e fatora eles simultaneamente. Porque eu quero descobrir o mínimo múltiplo comum entre 4 e 6. Qual, então, é o mínimo múltiplo comum entre 4 e 6? Vamos começar a divisão simultânea. Por 2. 4 dividido por 2 é 2. 6 dividido por 2 é 3. Por 2 de novo, que o 2 ainda do lado de cá dá para dividir. 2 dividido por 2 é 1. E 3 dividido por 2? A divisão não dá exata. Então, eu repito 3. Agora só dá para dividir por 3. Não é isso? Então, 1 e 3 dividido por 3 é 1. Agora, ó, como eu cheguei nisso aqui, ó, 1 e 1, acabou a minha fatoração simultânea. O que eu tenho que fazer agora, então? Eu vou multiplicar esses
termos primos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Como a gente queria demonstrar. Não é isso? Mínimo múltiplo comum entre 4 e 6 é o 12. Tranquilo? Máximo divisor comum. Olha bem, a própria palavra entrega, igualzinho ao mínimo múltiplo comum. Máximo divisor comum. Maior divisor ao mesmo tempo de 2 ou mais números. Né? Então, vamos pegar aqui os divisores, por exemplo, de 4 e os divisores de 10. Ok? Vamos escrever os divisores de 4 e os divisores de 10. Quais são os divisores de 4? 1, 2 e 4. Não é isso? Quais são os divisores de 10? 1, 2, 5 e 10. Lembrando a vocês, o 1 é divisor de qualquer número inteiro. Não é isso? Então, pegando esses positivos inteiros aí, ó, qual que é o maior divisor comum ao mesmo tempo de 4 e de 10? Olha lá. O maior divisor comum de 4 e 10 é o 2. Perceberam? É o maior divisor comum de 4 e 10. Ah, como que eu faço para saber? Né? Já escrevendo aqui, ó, máximo divisor comum de 4 e 10. É 2. Não é isso? Aí como que eu faço para fazer se os números fossem muito grandes? Qual que seria a regrinha? Fatoração do mesmo jeito. Olha lá. 4 e 10. Vamos lá. Por 2, 2 e 5. Por 2, 1 e 5. Por 5, 1 e 1. Cuidado. Se você multiplicar, você vai cair no mínimo múltiplo comum. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, o mínimo múltiplo comum de 4 e 10 é 20. Mas eu quero saber o máximo divisor comum. O que você tem que olhar? Você tem que olhar o seguinte. Perceba a primeira linha. Tanto 4 quanto 10 não foram divisíveis por 2? Sim, então você marca o 2. O 2 e o 5. Somente o 2 foi divisível por 2, o 5 não. E na terceira linha, o 1 e o 5. Somente o 5 foi divisível por 5. O 1 não. Então eu só vou marcar a linha onde os 2 ou mais termos que tiverem forem divisíveis. E o único que foi o 2. Por isso que o máximo divisor comum entre 4 e 10 é o 2. Vamos fazer um outro aqui, ó. Por exemplo, qual que seria o máximo divisor comum entre 10, 15 e 30? Qual seria o máximo divisor comum entre 10, 15 e 30? Vou sair da tela aqui de novo e vamos fazer isso aqui, ó. Vamos fazer a fatoração? 10, 15 e 30. Vamos ver. Por 2, 5, 15 e 15. Por 3, 5, 5 e 5. Por 5, 1, 1, 1. Ok? Vamos olhar a primeira linha. O 10 foi divisível por 2, o 15 não. O 30 foi. Então eu não marco esse 2. Na segunda linha, o 5 não foi divisível, o 15 foi divisível por 3 e o 15 foi divisível por 3. Terceira linha, o 5 foi divisível por 5, o 5 foi divisível por 5 e o 5 foi divisível por 5. Então eu marco esse 5. Quem é o máximo divisor comum de 10, 15 e 30? Então, é o 5. Ok? É isso aí, né, pessoal? Vamos fazer então essa questãozinha aí, ó. Questão de 2014. Um feirante quer colocar 20 maçãs e 32 peras em sacolas de modo que em cada sacola tenha o maior número possível da mesma fruta. O total de sacolas que o feirante irá precisar é de... Pessoal, esse é um exemplo clássico de problema envolvendo o máximo divisor comum. Aí você vai me perguntar, Reinaldo, como que você sabe que isso é um problema de máximo divisor comum? Todas as vezes que eu quero dividir e formar grupos,
e tem a palavrinha lá, maior possível, o número menor possível, a maior quantidade possível. Então, toda vez que eu tenho a palavrinha maior ou menor, ou eu quero formar grupos, eu quero dividir coisas e colocar em pacotes, eu vou ter um problema de máximo divisor comum. Ok? Então, olha bem, eu tenho 20 maçãs e 32 peras e quero colocar em sacolas de modo que tenha o maior número possível da mesma fruta. Então, eu quero fazer o quê? Eu quero calcular o máximo divisor comum entre 20 e 32. Por quê? Porque olha a palavrinha aparecendo aqui, ó, o maior número possível da mesma fruta, né? Então, eu vou calcular o máximo divisor comum entre 20 e 32. Vamos lá? 32 e 20. Vamos fazer a divisão simultânea. Por 2, 16 e 10. Não é isso? Por 2, 8 e 5. Por 2, 4 e 5. Por 2, 2 e 5. Por 2, 1 e 5. Agora só dá para dividir por 5. 1 e 1. Agora o que eu faço? Nada de multiplicar tudo, porque isso não é mínimo múltiplo comum. É um problema de máximo divisor comum. O que eu tenho que olhar? As linhas que todos foram divisíveis. Olha lá, 32 e 20. Os dois foram divisíveis por 2, marco 2. 16 e 10, os dois foram divisíveis por 2. 8 e 5, o 5 não foi, então eu marco 2 não. 4 e 5, o 5 não foi. 2 e 5, o 5 não foi. 1 e 5, o 5 não foi. Não é isso? Então, eu só marquei quem? O 2 de cima e o 2 de baixo. Aí eu multiplico. Como aparecem dois números, que eu posso pegá-los, né? O 2 e o 2, eu tenho que multiplicá-los. Se aparecesse só um, só o 2, o máximo divisor comum já era o 2, como foram os dois casos passados que eu mostrei. Mas como está aparecendo 2 e o 2, então eu tenho que multiplicá-los. Então 2 vezes 2 é 4. Então 4 é o máximo divisor comum. Não é isso? Só que ele quer saber o quê? O total de sacolas que o feirante vai precisar. Então o que eu teria que fazer? Eu tenho que pegar essas 20 maçãs e dividir por 4. Eu já sei que eu vou colocar 4 maçãs em cada sacola, né? Para descobrir o número de sacolas que eu vou precisar. Então 20 dividido por 4 é quanto? 5, sobra 0. Então já achei aqui, ó, 5 sacolas, né? E as peras? 32 dividido por 4 vai dar quanto? 8. Resto 0. 8 sacolas. Não é isso? Então, quantas sacolas eu vou precisar para colocar essas frutas aí? 8 mais 5, 13. 13 sacolas. Letra A. Pessoal, ficamos por aqui então. Essa foi a nossa primeira aula, que envolvia o conteúdo de números inteiros, né? O que nós estudamos? Nós estudamos o que é um número inteiro, as propriedades e operações envolvendo os números inteiros, falamos um pouquinho de múltiplos e divisores e falamos do MMC e do MDC. Fizemos então, né, algumas questões de provas passadas. Isso é muito importante. Qual que é a minha dica para vocês? Revejam a aula, peguem exercícios para fazer, criem exercícios e pratiquem, porque matemática é praticar. Ativem então aí o sininho para que vocês saibam, né, e recebam a notificação quando eu postar a segunda aula para esse curso, né, para o nosso concurso da MGS. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Bons estudos!